Olá, alunos da primeira série da Escola de Norá do Vale. Vamos aí para a nossa primeira aula de filosofia do ano 2021. Então, a nossa primeira aula deste ano, ela traz aí para nós como tema a filosofia e o filosofar, né? Mas antes de entrarmos no tema da aula, vamos ver aqui algumas informações que nós temos que compartilhar. Então veja bem, esse ano a resposta de todas as questões que eu enviar para você devem ser pelo e-mail geraldomatos@prof@educacau.sp.gov.br. Então esqueça aquele e-mail que nós nos comunicávamos no ano passado e a partir de agora nós passamos a nos comunicar por esse e-mail, que é o meu e-mail oficial da Secretaria da Educação, tá? Então você deve enviar qualquer resposta para mim de questões, atividades, neste e-mail aqui. Então, você que é aluno do ensino remoto, você que está em casa, né, você que vai acompanhar as aulas aí na sua casa durante a semana, né, você virá, uma semana você virá à escola. Você que está na escola hoje, na semana B e C você não virá à escola. Então, aquele que também não está na escola hoje, ele deve acompanhar as aulas pelo CMSP. Então, nossa aula de filosofia será toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Então, agora você é obrigado a assistir essa aula do CMSP. Por quê? Porque no final dessa aula terá aí para você uma tarefa que você tem que responder, tá? Então, não deixe de acessar o CMSP e responder a tarefa no final da aula, senão você irá ficar aí com falta, né, no ensino remoto. Você terá presença apenas quando vier à escola. Você não terá presença no ensino remoto. A presença no ensino remoto será pela sua participação na aula do CMSP e pela sua resposta a essa tarefa que será passada para você a cada aula que você assistir quinta-feira às 4h30 no CMSP. Então não se esqueça disso. Esse ano isso é muito importante. Tire suas dúvidas pelo canal do WhatsApp ou pelo chat das turmas do CMSP. Então lá no chat, né, do CMSP, existe as turmas. Então você clica lá, turmas, vai abrir lá o chat das turmas. Não é aquele chat geral onde nós assistimos a aula e temos lá um chat geral do estado inteiro. É aquele chat das turmas da escola. E dentro das turmas da escola nós temos um chat geral de todos os primeiros anos, um chat geral de todos os segundos, um chat geral de todos os terceiros. Só que se você observar, você vai achar um chat específico da sua sala. Primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, primeiro E, né? Você vai achar um chat específico. Então, eu estarei nesse chat específico durante o período da nossa aula. Então, são 45 minutos. Eu estarei lá disponível para conversar com você e falar com você durante os 45 minutos da minha aula. E também estarei disponível pelo WhatsApp. Então você pode mandar aí a mensagem no privado do grupo da escola do WhatsApp e pode também conversar comigo lá ao vivo, lá pelo chat do CMSP, tá? Então fica aí a seu critério qual canal você vai querer usar para tirar as suas dúvidas. Então, vamos aí. Antes de responder a atividade, leia, né, com atenção as atividades, porque às vezes nós vamos passando, né, e muitos alunos com certeza irão ter dúvida com o e-mail, porque não leu, né, as informações que foram passadas. Então, precisa a gente observar bastante isso. Então, o tema da nossa aula, filosofia e o filosofar. Tema: as narrativas e as linguagens da área das ciências humanas e sociais aplicadas na compreensão de diferentes ideias, eventos e processos. Então veja bem, agora, nesse primeiro ano em que você está, nós temos uma mudança no currículo. Nós temos aí o novo ensino médio.
E agora a minha área de filosofia passa a ser da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, aí nós teremos o quê? Integradas história, geografia, filosofia e sociologia, né? Conteúdo: as origens da filosofia e a atitude filosófica, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica. Então, nós vamos ver aí o que? As origens, como é a atitude filosófica, os períodos, os tempos, né? Os campos de investigação da atividade filosófica. O que a filosofia investiga? Para que existe filosofia? Habilidade: identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então veja bem que agora a habilidade exigida, ela já contempla essas 4 áreas do saber que eu acabei de dizer a você: história, geografia, filosofia e sociologia. Então veja bem: identificar, analisar, comparar diferentes fontes narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas, porque nós estamos falando da filosofia, mas processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então aqui está, né, imerso tudo aquilo que eu te falei: história, geografia, sociologia e filosofia. Essas 4 áreas do saber, esses 4 componentes curriculares, irão conversar de uma maneira mais direta esse ano, né? Isso é bom para você porque você vai ter um reflexo da filosofia na história, um reflexo da história na filosofia, um reflexo da filosofia na sociologia, um reflexo da sociologia na filosofia e por aí vai. Então, a gente acaba conversando, né, de problemas comuns, né, de problematizações comuns, e aí acabamos aprendendo um com o outro e um no outro, né? Um componente curricular aprende no outro, porque existem aspectos da história onde você precisa refletir, onde você precisa fazer filosofia, assim como na geografia, assim como na política, assim como na sociologia, nos assuntos econômicos, no ambiental e cultural. Então, em todos esses existem uma parcela de filosofia e existe também na filosofia uma parcela de geografia. Quando eu vou falar, né, de um monumento histórico, por exemplo, quando eu vou falar de um certo período da história, quando eu vou falar de um determinado político, quando eu vou falar de um problema econômico, quando eu vou falar de uma determinada comunidade, quando eu vou falar de um desastre ecológico, ou quando eu vou falar da particularidade de uma cultura. Então tudo isso está, de certa forma, integrado. E esse ano nós iremos falar disso de uma maneira um pouco mais clara e objetiva. Situação problema: como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Então, a filosofia, agora vem a pergunta estritamente filosófica: os meus desejos, algo que é intrínseco a mim, só pode existir dentro de mim, como eles podem ser compatibilizados com a cidadania, que é um objeto da sociologia, a sociedade? Como é que aquilo que está dentro de mim, aquilo que é próprio de mim, único de mim, pode ser compatibilizado com o todo, com o local onde eu vivo, com o ambiente onde eu vivo, o ambiente histórico, geográfico onde eu vivo, né? Então, veja bem que esse ano tudo isso estará um pouco mais integrado. Então, o que é filosofia? A filosofia, ela é uma palavra constituída de 2 palavras gregas: philo mais sofia, né? Só que transliterado para a nossa língua portuguesa não é filosofia, é filosofia, né? Então a etimologia, a ciência que faz o estudo da origem, da evolução das palavras através dos tempos, das línguas, né, das transliterações, tudo aquilo, a exegese, tudo aquilo que está dentro da palavra, no seu radical, na sua língua de origem. A etimologia traz para nós que filo significa amor, amizade, sentimento relacionado a uma qualidade do objeto. Então esse amor, essa amizade, não é aquele amor sensual, aquele amor do eros,
Esse amor é um amor do quê? Que está relacionado à qualidade. Então eu amo aquele objeto pela qualidade que ele tem em si mesmo. Distingue-se do amor eros, relacionado ao prazer, e do amor ágape, gratuito, incondicional. Ele não é um amor gratuito, ele não é um amor incondicional, ele não é um amor que está relacionado ao prazer. Ele é um amor que está relacionado à qualidade do objeto. Esse é o amor que a filosofia tem. O amor por compreender o objeto, a qualidade que ele tem na sua totalidade. Sofia, sabedoria, podendo esta ser entendida como o uso efetivo da informação, o que e do conhecimento, o porquê. Então a sofia da sabedoria, da filosofia, é o que? É justamente essa informação que eu adquiro do objeto. O que é esse objeto? Por que esse objeto existe? Então, ao adquirir essa sabedoria desse objeto, eu produzo a filosofia. Então eu produzo esse amor, né, pela sabedoria, que é a filosofia, dentro das suas traduções. Filo, amor, sofia, sabedoria. Então a filosofia seria um amor pela sabedoria, numa tradução mais livre, mais direta. Já para a Marilena Chauí, né, ela diz que filosofia é uma reflexão teórica e crítica sobre os conhecimentos e as práticas, buscando seus fundamentos. Então, para Chauí, essa reflexão que nós vimos aqui, que busca a informação do objeto, é uma reflexão sobre os conhecimentos desse objeto e as práticas também que nós temos com esse objeto. E as práticas que nós temos no dia a dia enquanto existimos como ser humano. Então nossas práticas com esses objetos do nosso conhecimento, para Marilena Chauí, é que é o fundamento da filosofia. Merleau-Ponty diz que a filosofia é reaprender a ver o mundo. Então ele diz que pela filosofia nós reaprendemos a ver o mundo, ou seja, quando nós temos essa visão, né, crítica, essa visão de amor, de busca do conhecimento, né, de fazer experiência do objeto, de buscar esse amor pela qualidade do objeto, nós reaprendemos a ver o mundo, porque nós aprendemos a ver as coisas como de fato elas são, e não como nos dizem que elas são. Nós aprendemos realmente a ver as causas e os efeitos dos fenômenos como eles realmente são, e não como nos dizem, como nos falam, né? Então, por isso, quando nós exercemos a filosofia, nós vamos reaprendendo a ver o mundo segundo Merleau-Ponty. Segundo Demerval Saviani, a filosofia é uma atitude vinda de uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Então, para Demerval Saviani, a filosofia já demanda aí uma sistematização, já demanda aí, né, um método para ser concebida, porque ela tem que ser radical, ela tem que fazer justamente com que esse amor pela qualidade do objeto seja levado ao extremo, que eu me encante por aquilo que realmente está no objeto e aquilo que o objeto do meu pensamento naquele momento é. Entenda aí o objeto como aquilo que eu penso, e não um lápis, uma caneta, um objeto mesmo, como nós dizemos aí no cotidiano. Objeto aqui é aquilo que está na minha mente, aquilo no qual eu estou pensando. Então eu estou pensando numa situação política, então a política, aquela situação política é o objeto. Eu estou pensando numa situação econômica, então aquela situação econômica é o objeto da minha reflexão. E o meu amor pela qualidade daquilo, né, porque aquilo representa, aquilo é bom, aquilo é ruim. Então é isso que para Demerval Saviani tem que ter uma certa radicalidade. Eu tenho que buscar entender aquilo de fato como aquilo é. Tem que ser rigoroso, tem que ser de conjunto. É preciso que seja amplo esse conhecimento para evitar uma visão unilateral. É preciso que eu aprenda a observar também os contrários daquele entendimento que eu tenho para chegar a uma melhor conclusão.
de tudo isso, né? E nós vamos entrar na área, né, da tese, antítese e síntese, né? Então, mas isso é outra área, outro momento que nós vamos conversar sobre isso. Agora é importante que você aprenda que Demerval Saviani diz que a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Qual a origem da filosofia? Então a filosofia ocidental, essa filosofia que nós estamos falando dela, ela nasce na Grécia Antiga no século IV a.C., né? Então 400 anos antes de Cristo, surgiu lá na Grécia Ocidental essa filosofia, né? Mais ou menos lá nas colônias gregas da Jônia, por ali é que começou-se essa indagação, esse questionamento, né? Que surge aí a filosofia. Então, a filosofia ocidental. Por que filosofia ocidental? Porque existe também a filosofia oriental. Filosofia oriental é toda aquela filosofia do Japão, da China, Oriente Médio, uma filosofia que já existia, né? Outras filosofias que existem aí também pelo mundo, que são derivadas daquelas e que já existiam e existem aí registros delas de 5.000 anos, até mais, né? Platão diz aí num dos seus diálogos, né, de algum tempo bem antigo, em que existia uma grande civilização e que foi destruída. Então, é preciso entender que nós ocidentais não somos as únicas raças, as únicas etnias presentes no mundo. Existiram raças e etnias bem posteriores a nós, né? E que essas raças e etnias tiveram também um progresso, né, considerável aí em alguns aspectos, se não no aspecto material, mas no aspecto espiritual. Então veja bem, nós temos aqui a imagem do Párteno. O Párteno é o mais conhecido dos edifícios remanescentes da Grécia Antiga. Então esse edifício foi construído lá na Grécia Antiga e ele dura até hoje, né, devido aí à rigidez do material com o qual ele foi construído. Então ele foi ornado com o melhor da arquitetura grega. Suas esculturas decorativas são consideradas um dos pontos altos da arte grega. O Párteno é um símbolo duradouro da Grécia e da democracia e é visto como um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade. Então nós sabemos que a democracia ela passa a existir na Grécia Antiga. Ela é um produto do pensamento grego, ela é sistematizada pelo pensamento grego. Então essa ideia de governo do povo, ela nasce aí dentro da sociedade grega e tem aí, né, a partir do apogeu dela dentro do mundo grego, ela é então acatada, ela é levada para os outros países e muitos países acabam aí por fazer da democracia o seu regime político. Teorias do surgimento. Dizem que a filosofia foi um milagre grego. Como eu acabei de dizer, a democracia surge na Grécia. Então, ele é um milagre grego, porque os gregos conseguem, a partir daí, transformar a existência social de muitas sociedades mundo afora. É preciso entender que aqui a palavra milagre, ela não tem o efeito de algo sobrenatural ou de algo metafísico como nós temos hoje. Milagre aqui era simplesmente algo que rompesse com a naturalidade do sistema em que o indivíduo vivia. Então qualquer coisa que fosse colocado como algo que causasse um estranhamento, algo diferente daquilo que estava posto ali como normal, era considerado um milagre. Então nesse ponto, a filosofia como algo que vem para provocar um estranhamento, provocar uma indagação, provocar um pensamento diante de tudo e de todos, ela então acaba por se tornar um milagre. O orientalismo, isso que eu acabei de dizer, alguns dizem que muitos beberam lá desses conhecimentos orientais e a partir disso ele também influenciou o pensamento desses filósofos gregos, desses primeiros pensadores gregos. Eles tinham conhecimento
de toda essa sabedoria oriental que já existia na Índia, na China, em outros locais do mundo, e mesmo antes da Índia e da China já existiam aí, como o próprio Platão diz lá, a narração dele, né? Ele diz que a ilha de Atlântida afundou em um dia e uma noite malfadada. Então ele dá lá uma data e descreve lá algumas coisas sobre essa ilha e a sua civilização avançada, né? Então é preciso perceber que muitos desses filósofos tiveram acesso, né, a textos antigos ou ouviram aí oralmente velhas histórias sobre o pensamento oriental, e isso os influenciou na constituição das suas filosofias. Influência do contexto histórico, viagens marítimas, uso da moeda, do calendário e da escrita alfabética. Então aqui nós entramos na área da história, da geografia, né? As viagens marítimas, os fenícios, o uso da moeda, a prática do escambo, né? Deixa de se ter aquele mundo que funcionava através da barganha e passa-se a ter um mundo que funciona com papel moeda, com a cunhagem, o domínio aí do ferro, do bronze. Surgem as primeiras fábricas de moeda e se começa a cunhar valores simbólicos, né, para as mercadorias. Ou então do calendário. O calendário como nós temos hoje, na antiguidade, por exemplo, se contavam os dias, né, na noite anterior. Então no começo da noite anterior é que se começava o dia. Então esse dia que eu estou gravando essa aula para você, ele começou ontem, né, na tarde de ontem. No final da tarde de ontem, quando começou a escurecer ontem, é que começou esse dia. E ele vai terminar daqui a pouco, no escurecer novamente. Era de noite a noite que se contavam os dias. Depois é que foi construído esse calendário aí gregoriano, toda essa coisa que você vai estudar na história e que você deve prestar muita atenção porque é muito importante isso. Ou mesmo da escrita alfabética. Antigamente, né, por exemplo, o hebraico, o aramaico, algumas línguas, elas não escreviam as vogais, escreviam apenas as consoantes. E na hora de ler, dependendo do contexto que a pessoa estava lendo, dependendo do tipo de texto que ela estava lendo, ela sabia que aquelas, né, consoantes ali significavam tal palavra. Então ela colocava as vogais ali e fazia a leitura, dependendo do contexto daquela palavra. Então veja bem que é algo bem difícil. Por isso, a escrita alfabética, como nós conhecemos, tornou bem mais fácil a propagação do conhecimento, a divulgação do conhecimento. Por isso nós estamos aqui lendo, né, essa matéria aqui de forma fácil. Pessoas, se aqui eles tivessem apenas as consoantes, não tivessem as vogais, e eu estivesse lendo para você, imagina essa situação, né? Então a escrita alfabética é um dos fundamentos também dados aí como válidos para o aparecimento da filosofia. Leitura crítica e reflexiva. Então, fica para você aí um texto, A Filosofia entre a Religião e a Ciência, de Russell. Então, é interessante que você leia esse texto. O texto todo tem 15 páginas. Eu vou ler uma parte aqui para você, um fragmento apenas. Mas o texto está aí no domínio público. Qualquer coisa, se você quiser, eu disponibilizo o texto também no grupo do WhatsApp. Mas é interessante que a gente perceba essa questão eminentemente filosófica. A filosofia entre a religião e a ciência, né? Porque religião e ciência nascem, como eu disse, lá no berço fecundo da filosofia. Então vamos ver aí um fragmento desse texto do Russell. A filosofia entre a religião e a ciência. Os conceitos da vida e do mundo que chamamos filosóficos são produtos de dois fatores. Um constituído de fatores religiosos e éticos, herdados. O outro, pela espécie de investigação que podemos denominar científica, empregando a palavra em seu sentido mais amplo. Os filósofos individualmente têm diferido amplamente quanto às proporções em que esses dois fatores entraram em seu sistema, mas é a presença de ambos que, em certo grau, caracteriza a filosofia. Então, a filosofia, ela tem fatores religiosos herdados e tem fatores científicos,
né, testados para que ela seja constituída. Essas duas partes, filosofia e ciência, né, religião, estão presentes aí nesse contexto. Segundo Russell, filosofia é uma palavra que tem sido empregada de várias maneiras. Umas mais amplas, outras mais restritas. Pretendo empregá-la em seu sentido mais amplo, como procurarei explicar adiante. A filosofia, conforme entendo a palavra, é algo intermediário entre a teologia e a ciência. Como a teologia consiste de especulações sobre assuntos a que o conhecimento exato não conseguiu até agora chegar, então, ou seja, a teologia é o estudo de Deus, Deus, logia, estudo. E a razão humana, ela não consegue quantificar, determinar, né, aí a presença de Deus. Nós sentimos Deus, cada um tem seu milagre, cada um tem a sua experiência com Deus para contar. É justo, bom, e é bom que assim seja, né? Mas a filosofia, ela não pode quantificar Deus. Não existe um meio de conhecer Deus de modo sensível, né? Então, a ciência apela mais à razão humana do que à autoridade, seja essa da tradição ou da revelação. Todo conhecimento, definindo-o, eu o afirmaria, pertence à ciência, e todo dogma, quanto ao que ultrapassa o conhecimento definido, pertence à teologia. Então, o conhecimento definido, conhecimento experimentado, qual se pode fazer experiência, aquilo que se pode testar em laboratório, tudo isso pertence à ciência, né? E tudo aquilo que nós não podemos definir pelas nossas categorias, por aquilo que nós temos, pelo conhecimento que nós temos da química, da física, né? Todo esse conhecimento que nós temos da matemática, ele não pode definir Deus. Então, por isso Deus, todo esse conhecimento metafísico, ele pertence à teologia. Mas entre a teologia e a ciência existe uma terra de ninguém. Por quê? A ciência está num campo, a teologia está no outro. Aquele que tem fé duvida da ciência, aquele que acredita na ciência duvida daquele que tem fé. Então, quase todas as questões do máximo interesse para os espíritos especulativos são de tal índole que a ciência não as pode responder. Confiantes dos teólogos já não nos parece, né? As respostas confiantes dos teólogos já não nos parecem tão convincentes como eram nos séculos passados. Então nós vemos aí que os teólogos, eles sempre procuraram dar explicações sobre, né, Deus, sobre a origem da fé, a necessidade da fé e etc. E hoje em dia, com o avanço da ciência, muitas coisas, né, acabam aí caindo aí no descrédito. Então, acha-se o mundo dividido em espírito e matéria, e supondo-se que assim seja, o que é espírito e o que é matéria? Então ele pergunta, né, nós temos então aí um mundo que é dividido entre espírito e matéria. O espírito seria aquela coisa da teologia, a matéria seria aquela coisa da ciência, né? E supondo-se, né, que assim seja, né, acha-se que o espírito sujeito à matéria, ou é ele dotado de força independente? Então esse espírito, ele está sujeito à matéria? A matéria tem poder sobre o espírito? Ou o espírito é independente? Ele existe como uma entidade autônoma e o ser humano, né, como matéria viva que nós somos, nós existimos independentemente do nosso espírito. Possui o universo alguma unidade ou propósito? Então, nós podemos ver o universo? Não. Nós não podemos enxergar, né, nem o planeta Terra nós não podemos enxergar. Que dirá aí nosso sistema solar, que dirá a Via Láctea, que dirá, né, toda a complexidade do universo. Nosso olho não tem capacidade de enxergar tudo isso, né? Então, nós especulamos sobre essa unidade, sobre esse propósito, né? Para que o universo foi criado? Por que Deus criou? Ou por que se criou? Por que nasceu? Como nasceu? De onde nasceu?
E o que é o universo? Está ele evoluindo rumo a alguma finalidade? Existem realmente leis da natureza ou acreditamos nelas devido unicamente ao nosso amor inato pela ordem? Então a natureza tem leis? As leis nossas são oriundas da natureza? Ou nós que criamos essas leis porque nós achamos que existe aí uma ordem, tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ser ordenado, né? Tudo tem que estar dentro de uma certa ordem, e a partir disso nós achamos melhor constituir as ordens, né? Constituir as leis para que nós possamos viver em paz. É o homem o que ele parece ser ao astrônomo? Isso é, um minúsculo conjunto de carbono e água a rastejar impotentemente sobre um pequeno planeta sem importância? Então, para a astrologia, para o astrônomo, né, aquele que enxerga o universo pelos potentes telescópios, pelos potentes satélites, pelos potentes meios de comunicação que nós temos hoje, eles conseguem vislumbrar e ver o universo, ver grande parte do universo, etc. E quanto mais nós vemos do universo, mais nós nos diminuímos, mais nós nos tornamos um grãozinho de areia, mas nós nos vemos impotentes diante de toda essa grandeza. E é isso que ele diz. É realmente assim? Nós somos assim tão insignificantes para o universo? Então para que ele nos criou? Né? Para zombar de nós, da nossa insignificância? Ou é ele o que parece ser a Hamlet? Acaso é ele ao mesmo tempo ambas as coisas? Então Hamlet é um personagem de Shakespeare, né, que vai dizer que o homem ele tem aí as duas condições, né? Existe uma maneira de viver que seja nobre e uma outra que seja baixa. Ou todas as maneiras de viver são simplesmente inúteis? Então o homem pode viver de uma maneira nobre ou de uma maneira baixa, né? Existem aqueles que optam pelo bem e existem aqueles que optam pelo mal, né? E todos eles têm o direito de existir enquanto pessoa, enquanto sociedade. Se há um modo de vida nobre, em que consiste ele e de que maneira realizá-lo? Deve o bem ser eterno para merecer o valor que lhe atribuímos? Ou vale a pena procurá-lo, mesmo que o universo se mova inexoravelmente para a morte? Então, uma das teorias, né, a teoria do Stephen Hawking, diz que o universo está se expandindo, mas vai chegar um momento em que ele vai parar de expandir e ele começa a se contrair, e aí se diz aí para alguns bilhões de anos existirá então aí o fim do universo. Então, existe a sabedoria, ou aquilo que nos parece tal não passa do último refinamento da loucura? Tais questões não encontram respostas no laboratório. As teologias têm pretendido dar respostas, todas elas demasiado concludentes. Mas a sua própria segurança faz com que o espírito moderno as encare com suspeita. Então nós vemos aí que a teologia, né, se tem buscado aí dar ideias, opiniões, conceitos acerca de Deus, acerca da criação, acerca de como foi criado isso, como foi criado aquilo, de que maneira e tudo mais. Só que ele diz para nós o seguinte: o estudo de tais questões, mesmo que não se resolva esses problemas, constitui o empenho da filosofia. Então veja bem, questionar tudo isso, fazer essas indagações, procurar respostas para todos esses questionamentos que ele fez aí no texto, né? Se nós prestarmos atenção, existe a maior parte do texto, são perguntas, né, que ele coloca, e é justamente esse o objeto da filosofia: perguntar, né, saber fazer uma boa pergunta, porque uma boa pergunta leva a uma boa resposta, e uma boa resposta leva novamente a uma outra boa pergunta, e assim se constitui um diálogo filosófico proveitoso, um diálogo que traz conhecimento e ensinamento para todos. Então, você pode ler o texto é bem interessante, eu recomendo você que leia, né? Baixe lá o texto, tem aqui para você o lugar onde ele está disponível, né? Basta você entrar aqui, fazer a pesquisa, pegar aqui o nome do filósofo, né? Bertrand Russell, Filosofia entre a Religião e a Ciência,
colocar lá, digitar lá na tela que vai aparecer, que você vai conseguir baixar o arquivo em PDF de modo gratuito para o seu computador ou para o seu celular. Então veja bem, qual é a reflexão que eu quero que você me envie desta aula de hoje. Então nós vimos lá que a filosofia é o amor, né? A sabedoria, a reflexão, né? Nós vimos lá que a filosofia, ela traz sempre essa indagação, traz sempre essa busca do conhecimento, da verdade. Então, qual a importância do amor, da sabedoria e da reflexão para a nossa vida? Então, pensando aí que amor, sabedoria e reflexão são constitutivos da filosofia, nós poderíamos refazer a pergunta da seguinte maneira: qual a importância da filosofia para a nossa vida? Porque na filosofia nós encontraremos meios de compreender o amor, a sabedoria e a própria reflexão. 2. Em quais situações você percebe que a falta de sabedoria e de reflexão é prejudicial para a vida pessoal ou para a sociedade? Então, observando aí a sua vida, observando o cotidiano, observando o que está acontecendo na política, observando o que está acontecendo aí com relação à epidemia, à pandemia, à saúde mundial, qual situação você percebe que a falta de sabedoria e de reflexão, a pessoa não tem, a capacidade de parar e de filosofar sobre aquele problema, de filosofar sobre aquela realidade para chegar realmente ao contexto daquela realidade? A falta dessa sabedoria e de uma reflexão mais profunda sobre aquele problema, sobre o objeto daquele problema, como isso é prejudicial para a vida pessoal, para a sociedade. Então, procure perceber em qual situação que você está vivendo, você percebe que a falta de sabedoria e de reflexão, ou seja, a falta da filosofia, é prejudicial para a sua vida ou para a sociedade. Então, a resposta desse questionamento você deve enviar esse ano, como eu já disse no começo da aula, aqui para esse e-mail, geraldomatos@prof.educacau.sp.gov.br. Você que está em aula presencial essa semana, não tem necessidade, de realizar essa atividade, mas porque você já está realizando a atividade pela escola, mas você vai ter então a sua presença, oferida aí pela escola. Mas aquele aluno que está em ensino remoto e que não pôde vir à escola nessa semana e que não poderá vir a semana que vem, poderá vir somente na outra semana, ou você que veio essa semana e não virá nas outras semanas, é obrigatório que você acesse as aulas do CMSP, nossa aula de filosofia, quinta-feira às 4h30 da tarde, e que você responda a tarefa que vai ser proposta lá para você. É através da sua resposta nessa tarefa que será oferida aí a sua presença de modo remoto. Então não se esqueça disso, tá? Não deixe de assistir a aula do CMSP e realizar a tarefa proposta. Então, bom estudo para você e até a próxima aula.